Fala aí, galera, seja bem-vindo no ar, canal Perguntas. E hoje estou aqui, ó, com o Felipão, eu falo Felipão, você vai falar, putz, o cara é grandão. Felipe Coca-Cola, hein? Depois a gente vai perguntar pra ele da onde que veio esse negócio de Coca-Cola. Felipe é um empresário de sucesso aqui nos Estados Unidos, dono da... Um dos donos ou você é o dono oficial? Não, um dos donos, né? É da família, na realidade, né? Minha, meu irmão, meu pai, minha irmã. Entendi. Um dos donos da bakery, da Gostoso Bakery, que era Pão Gostoso, que agora está passando por uma transição de nome, porque os gringos não gostam de falar pão. Eu acho que, na verdade, você sabia que os gringos não conseguem falar pão, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Bem-vindo, viu, ô Felipe? Obrigado, valeu aí. Então é o seguinte, Felipe, nós vamos começar aqui, ó, o povo quer te conhecer. Quem não te conhece ainda, da onde você era do Brasil, o que você fazia e como tu veio parar aqui nos States? Bom, sou de Recife, né? Tenho 36 anos. Tá bem. Não pareço. Pior que é verdade, o cabelo pretinho, tá que nem o cabelo todo branco. Não, e se eu cortar o cabelo e tirar a barba, parece que eu tenho 25 anos. E aí, eu morava lá em Recife, a gente era representante comercial. E durante 10 anos a família já estava 30 anos como representante comercial e eu já trabalhava ali há uns 5 anos. E aí a gente resolveu vir para os Estados Unidos. E por que, velho? Bom, eu era o único dos filhos que não queria sair do Brasil. Eu não, achava que não queria sair. Tava recém-casado, aí meu ex-sogro ofereceu uma sociedade aqui. E aí eu vim para cá e achava que com 3 anos já ia comprar minha Ferrari. Eu achava que o negócio que ele tinha colocado aqui era fora de série. Então você era casado, você veio com tua esposa, filho na época? Não, ainda não estava com filho na época, era só recém, a gente tinha 1 ano de casado só. Aí veio você e tua esposa? Isso. Direto pra Orlando? Direto para Orlando. Por que Orlando? Central, para a empresa que ele tinha aberto era central, você estava perto do porto de Miami. Era empresa do quê? Era empresa de importação e exportação de equipamento de restaurante. Você estava entre Miami, o porto de Nova York, o porto da Geórgia lá em Savannah. Então você estava central. Onde você quisesse receber container do Brasil, você conseguiria receber aqui em Orlando mais barato o shipping. Daí tu veio. Aí eu vim, começamos a trabalhar. Foi ali naquela época por volta de 2006, 2007. Foi logo quando estourou a crise aqui imobiliária. E aí o negócio que a gente tinha planejado, a gente comprava equipamento na época, imagina, R$900 a gente comprava um fogão, trazia para cá, que chegava a $300, e aí a gente revendia por $900. Era uma margem industrial. Era uma margem de lucro fora de série. Só que como estourou a crise aqui, o dólar baixou, e aí não existia mais isso. Eu comprava por R$900 e chegava aqui e não tinha quase a margem de lucro nenhuma. Eu tinha que vender a 1.200, que era o mesmo preço do forno americano, então não fazia mais sentido. Então, pro teu modelo de negócio na época, se o dólar quanto mais alto tivesse, mais barato, mais dinheiro vocês ganhavam. Que é como tá agora. Eu acho que para quem importa e exporta produto, é fantástico. Do Brasil para cá. O cara que traz todinho, guaraná, seja o que for, para trazer é a melhor época agora, porque ele compra mais barato, ele compra e na transição do dólar fica mais barato. E ele ganha mais dinheiro aqui. Tá, aí você trabalhou com isso quanto? Bom, daí 2009 praticamente foi... Eu fiquei trabalhando com isso de 2006, 2007, 2008, e aí a gente fez uma transição na empresa. A gente resolveu, ao invés de importar e exportar, como tinha muito negócio quebrando, já que era a crise americana, a gente comprava os equipamentos usados e vendia. Então a empresa foi se modificando para o novo mercado, que era comprar equipamento usado e revender o equipamento usado mais barato. Então a gente passou de, como eles chamam, né, de venda a granel, de wholesale, para vender direto para o consumidor final. E isso você ficou fazendo até que ano? Até mais ou menos, mesmo depois de comprar a padaria eu continuei. Então até 2010, 2011, 2012 a gente continuou fazendo isso também. Então você não chegou a carregar pedra, fazer pintura, trabalho de imigrante de verdade, né? Não, essa parte aí não. Eu carreguei muito fogão, muita chapa, que é pesado, muita caixa. Mas a parte de pintura, de construção eu não tenho experiência nenhuma. Ao contrário, eu acho que se eu fosse trabalhar nisso eu morria de fome. Caramba, aí vocês ficaram com isso até 2010. E como que você entrou nesse negócio de padaria, mexer com comida, velho? É uma coisa chata, principalmente nesse país que é complicado. Meu pai é português, eu brinco dizendo que ele veio finalizar o destino dele de todo português aqui nos Estados Unidos, que é ter padaria. A gente, por vender os equipamentos,
usados, começou a ter contato com restaurante e começou a criar esse laço de amizade. E aí a gente conheceu os donos da padaria Pão Gostoso e aí a gente começou a conversar. Ela é originária de Newark, Connecticut e Danbury. Lá em cima ela tinha 3 lá, hoje não tem mais nenhuma. A gente é a única Pão Gostoso que ainda existe nos Estados Unidos. E aí a gente conheceu, ele precisava vender, um dos sócios precisava vender, a gente comprou a primeira parte, porque achava um modelo de negócio interessante, e depois de um ano outro sócio também resolveu vender, e aí a gente terminou comprando e ficando como sozinho. Isso foi quando que vocês ficaram sozinhos, falaram, agora nós somos donos 100%. Final de 2008, comecinho de 2009. Foi quando a gente, sem experiência praticamente, só tinha um ano de padaria com o sócio. Depois a gente assumiu e aí foi onde eu comecei a aprender uma situação completamente diferente. Eu comecei a trabalhar, como eu cuido da parte de produção, eu comecei a trabalhar na produção. Passei 3 meses trabalhando na parte de pão, 3 meses na parte de doceria, 3 meses na parte de salgado. Ia de 5 horas da manhã para aprender como abrir a padaria, porque qualquer eventualidade eu precisava saber como abrir. E aí foi uma experiência completamente nova para mim. Você hoje tem quantas pessoas trabalham na padaria hoje? E eu acho que a gente hoje tem na faixa de 19 a 20 funcionários, mais ou menos. Porque eu lembro da Pão Gostoso quando começou, quando inaugurou, na verdade eu lembro. E eu lembro algumas transições que teve, que dá pra perceber quem tá de fora, que mesmo quem tá de fora que não sabe exatamente o que tá acontecendo, sabe que tá acontecendo alguma coisa. O público mudou muito. A gente, na realidade, em 2004, de 2004 a 2008, quando era com o antigo dono, o público era muito o que a gente acabou de comentar aqui. Era o cara da construção, era o pessoal da limpeza, era o pessoal que morava aqui. Com a crise, o dólar baixou, começou a vir muito turista. Então, o público mudou. Ao invés de a gente ter um grande público de local, a gente continuou com o local, mas a gente cresceu muito na área de turismo. Então hoje a gente termina tendo quase que 70% do nosso movimento de turistas locais. Nossa. E locais de outros estados também. Gente que vem de Atlanta, gente que vem da Virgínia, gente que vem de outros estados, a gente é muito forte também. E como que vocês fazem? Porque uma coisa que eu vejo aqui em Orlando hoje em dia, devido ao número de imigrantes que migraram aqui nesses últimos anos, cara, tem 1 milhão de padaria, tem 1 milhão de loja de carro, de tudo. Tem um monte, né? Como que vocês lidam com a concorrência? A gente costuma dizer que fazer o produto em casa é a grande diferença. A gente tem 140 itens, todos feitos lá. Do pão francês ao pão de queijo, tudo. A gente faz o pão de queijo como se fazia 50 anos atrás. A gente tem o polvilho azedo, o polvilho doce, a gente escalda o leite, a gente põe a margarina, faz com queijo de verdade. Então assim, tanto é que o nosso pão de queijo, se você pegar ele e for comer ele daqui a 3 horas, ele vai estar duro. Porque a gente usa queijo de verdade, não é essência. A essência, você come pão de queijo no Brasil hoje, você come a essência de pão de queijo. Tanto é que ele vai ficar, você pode deixar ele um dia inteiro, ele vai continuar fofinho, porque é pão. Pão vai ficar o dia inteiro fofo. O nosso é pão de queijo. O queijo, quando você derrete ele fica duro. Então é mais ou menos a mesma coisa. Ele vai pro forno, ele vai ficar duro, depois ele vai ficar molinho durante meia hora, 1 hora, depois disso ele fica duro. Então a qualidade do produto faz diferença. A gente usa cenoura de verdade para fazer o bolo de cenoura. A gente faz o brigadeiro com leite condensado e chocolate e só. Que ele trouxe pra mim, quando eu vi, ele trouxe uma caixa com as guloseimas. Depois eu vou fazer no Instagram pra vocês dar uma olhadinha. Me fala sobre funcionário. Eu converso muito com empresários aqui. E é bem interessante, porque eu falo com empresários, os empresários falam, não consigo arrumar funcionário que veste a camisa e trabalha. Aí eu falo com o povo, fala, não tem trabalho em Orlando. Eu falo, mas se o empresário está falando que não consegue bom trabalhador e o trabalhador está falando que tem alguma coisa errada, vocês têm bastante turnover, que é muita gente entra e sai, ou vocês têm os funcionários fiéis? Como? Na parte da cozinha, a gente já tem os funcionários desde a época que a gente comprou a padaria. Então, então isso também faz uma diferença no produto. É basicamente a mesma coisa. Então todo funcionário da cozinha da gente é o principal, né? A gente chama do backbone. O que é a espinha dorsal da padaria, ele é praticamente o mesmo. Os funcionários da frente, não. Esses são realmente, a gente está em constante mudança. Não tem como ninguém quer ser atendente de padaria pro resto da vida. Então, você termina tendo essa mudança constante. Alguém sempre está procurando um negócio melhor para trabalhar. Fora que ainda tem um detalhe. Para você,
hoje ter um negócio legal, você tem que ter alguém que trabalhe, que fale inglês, espanhol e português. Então, eu acho que a grande dificuldade do empresário brasileiro em arrumar funcionário não é só vestir a camisa, mas a qualidade do funcionário também. Porque a gente hoje recebe americano, a gente recebe hispano, a gente recebe o público brasileiro, que é o nosso maior. Então, ele tem que falar as 3 línguas. E hoje, se você brincar, tem CEO no Brasil que só fala 2. A gente precisa de funcionário que trabalhe com 3 línguas. Então, eu acho que a grande dificuldade é isso. E aí, quando você encontra, você ainda tem que fazer com que aquele funcionário se sinta valorizado, sendo um atendente de padaria. Então, não é a melhor solução, mas a gente consegue animar e, através disso, tá toda hora junto, conversando, mostrando como é que é a forma de atendimento. E aí faz a diferença, eu acho, também. O que é que tem na padaria... Que nem eu não sou de comer muita coisa, mas uma coisa que eu como, que eu sempre compro na sua padaria, é o pão francês, porque eu sei, como eu moro longe, eu não bato. Aqui nos Estados Unidos, pra quem não sabe, a gente não atravessa a rua e vai na padaria, que nem vocês fazem na maioria dos lugares no Brasil. Aqui você tem que entrar no carro e dirigir pelo menos 5, 10 minutos para chegar. No meu caso, é 40 minutos a 1 hora para chegar na padaria. Então sempre que eu vou, eu compro 20 ou 30 pãezinhas e eu levo. E uma coisa bem legal da padaria da Gostoso Bakery, que é pão gostoso para quem já conhece, é que você pode comer o mesmo pãozinho no outro dia e depois no outro dia, que ele não fica duro e ele não fica com gosto de velho. Por quê? O nosso pão é fresco, a gente faz todo dia. Não é, a gente nunca o pão da gente nunca sofre o processo de congelamento. Então, eu acho que a grande diferença para o pão ficar mais tempo com a vida útil é exatamente esse. É a forma com que a gente faz ele, que é desde a época que a gente comprou a padaria, não mudou, nem a farinha que a gente compra a gente mudou. É a mesma farinha que a gente compra do mesmo fornecedor sempre. Então, acho que essa é a grande diferença, manter como era feito e se precisar melhorar, a gente vai melhorando. O que muita gente faz... Você mora 40 minutos, mas tem gente que mora, por exemplo, em Port St. Louis, que leva o quê? 2 horas. 2 horas, é. Então o cara vem aqui no final de semana, aí chega na padaria no domingo, compra 50 pães, leva, congela o pão já assado, e aí ele vai tirando o pão no dia que ele vai utilizando, e ele deixa 5 minutos fora, bota 5 minutinhos no forno e o pão parece que tá novo. Ó, a dica aí do Felipe, do pão gostoso. Felipe, qual que é o doce ou salgado que pra você existe 1 milhão de padaria, mas só na Pão Gostoso você vai ter este doce ou esse salgado? O que é que tem lá que é maravilhoso? A gente hoje tem recebido muito famoso do Brasil pra cá. Orlando virou, acho que um para-raio de famosos. Virou o Miami de antigamente, o paraíso dos famosos, hoje é Orlando. Hoje é Orlando, exatamente. Então, assim, um doce que assim, a gente vende muito, é o campeão de venda dos doces, é o bolo de cenoura com chocolate. Esse a gente faz com cenoura de verdade mesmo. Então o que acontece? A gente, acho que 1 ano atrás, veio uma blogueira bem famosa e ela adorou o bolo. E a mãe dela veio 3 meses depois. Ela é de São Paulo. E a mãe me mostrou o áudio, ela mandando pra mãe: traz 3 bolos de cenoura pra mim da padaria Pão Gostoso. Que legal. Porque eu quero. A mãe dela, antes de viajar, a gente pegou, embalou direitinho, ela levou na mala pra filha os 3 bolos de cenoura pra ela comer lá no Brasil. Então acho que o bolo de cenoura é um dos nossos itens. A coxinha catupiry, receita minha. Quando a gente comprou a padaria, a coxinha catupiry não era legal, e aí eu saí fui buscar na memória da minha infância. Eu comia coxinha na frente do colégio, da escola. E aí eu comecei a buscar e a minha maior recompensa foi quando meu amigo que estudava comigo veio aqui, ele provou a coxinha, ele fez: essa coxinha é exatamente igual a do Tonho, que era o cara que vendia coxinha na frente da padaria. Então eu disse: bom, então acertei, era isso que eu precisava, era isso que eu queria. Então acho que a coxinha catupiry da gente também é fora de série. A gente vende, dos salgados é o item que a gente mais vende, é a coxinha catupiry. E do doce, o bolo de cenoura. O bolo de cenoura, brigadeiro, lógico, o brigadeiro sempre vende. Pão doce, o pão doce da gente é fantástico. A gente faz na padaria, não é pão doce comprado, congelado. É feito lá. Então todo dia o menino tá lá, faz a massa doce, enrola, coloca coco, leite condensado, creme de leite, doce de leite, tudo em cima. Qual é a dificuldade que vocês, como empresário, vocês em família, quando às vezes fecha padarias, vai pra casa e fala: putz, qual que é a dificuldade de empreender e qual que é a maior facilidade de empreender aqui nos Estados Unidos, na sua opinião? Em termos de facilidade, é que tudo que você precisa resolver, você consegue resolver. Então, assim, no Brasil é tudo muito burocrático. Aqui não. Se você tem qualquer tipo de problema, seja com imposto, seja com o que for, você consegue falar
de imediato você já consegue resolver. Eu acho que nesse sentido tudo é o mais fácil. Eu acho que a grande dificuldade pra gente é porque é um negócio brasileiro fora do Brasil. Então acho que essa é a maior dificuldade. A gente hoje já não tem a dificuldade que a gente tinha um tempo atrás de encontrar matéria-prima. Hoje a gente consegue encontrar matéria-prima, polvilho doce, polvilho azedo, como comentei, hoje é muito mais fácil de encontrar. Mas eu acho que a dificuldade de você fazer um negócio que é voltado para brasileiro e fazer com que o americano e o público hispânico venha no seu local. Esse eu acho que para mim é a maior dificuldade. É onde a gente tenta crescer cada dia mais. Porque o público brasileiro já vem, mas o americano e o hispano é o que você tem que buscar para dentro do seu negócio. O que o americano mais gosta quando ele experimenta a primeira vez? Eu sou casado com uma americana e ela já foi na Pão Gostoso comigo. O que o americano gosta? Os sanduíches é um dos itens que a gente mais vende. Tipo, misto quente, queijo quente, o bauru, quando você põe tomate e orégano, os caras ficam com tomate e orégano com queijo e presunto, parece que é estranho para eles. E um item que eu tenho vendido muito para americano, por incrível que pareça, é um sanduíche que a gente chamou de nordestino, a gente batizou de nordestino, que é carne seca, queijo coalho e cebola refogado. E os caras, a princípio, olham e o que é isso? Mas pedem. Porque eu acho que quando o americano vai na padaria brasileira, ele já vai querendo provar algo alguma novo. Coisa, sim. Então ele já está predisposto a provar alguma coisa. E aí, quando eles provam, eles viram fãs. Eles voltam toda semana para comer. A gente hoje tem muita gente que trabalha ao redor, que vem todo dia para comer sanduíche. É muito engraçado. Então, sanduíche, a coxinha também é outro que os caras compram muito, 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 muito. Eles viciam, é engraçado. Tem gente que namorou brasileira, ou namorou brasileiro, e assim, não tá mais namorando, mas continua vindo na padaria. Eu até brinco com eles, ainda bem que pelo menos a padaria é um item que você não vai ficar lembrando da sua mulher, porque senão, da sua ex, senão você não vinha mais, né? É interessante você falar da coxinha, porque a minha esposa, ela adora a sua quase que eu falei que a minha esposa adora a coxinha do Felipe, aí não ia ficar legal, mas adora a coxinha da Pão Gostoso, da Gostoso Bakery. Não sei porquê, ela fala assim, como que ela fala? Da potato ball. Do potato ball, que é a bola de batata. E ela gosta da coxinha de catupiry com frango. Que é exatamente essa é a minha receita. Foi essa que eu fui atrás de buscar, de fazer, de atrás. Ela gosta da coxinha do Felipe. De verdade é a minha. De verdade a do Felipe. Felipão, agora vocês estão fazendo uma transição de nome. Por quê? Bom, eu acho, a gente começou a notar que negócios americanos, eles não têm muito nome. Então, pra gente buscar o público americano e o público local, hispânico em geral, você tem que simplificar. Então não adiantava fazer Pão Gostoso Bakery, ficava muito grande. E o pão, para eles não conseguem pronunciar. Você tem que fechar, tapar o nariz para falar pão. É verdade, senão não consegue. E quando tira o tio não fica legal. E brasileiro é sacana, né? Brasileiro leva o americano e o hispano esperando que o cara fale. Então assim, e aí ri da cara, aí você consegue ver que o cara fica constrangido e tal. Então a gente resolveu simplificar. Você tem tipo Panera Bread, você tem um nome italiano e você tem um nome americano. Então a ideia era justamente essa. Gostoso, que é fácil de falar, é uma sonoridade legal, é até um nome gostoso de você falar. E bakery, que é padaria em inglês. E eu acho que ficou perfeito. E os hispanos, o que eles gostam de comer? A culinária hispana é muito parecida, né? Sim. Mas é engraçado porque você falou agora, mas se for colombiano e venezuelano, tem um salgado que a gente faz que é o lanchinho. Que no Rio é joelho, e em Recife é italiano, e de lugar a lugar que você vai é diferente. É um simples enroladinho de presunto e queijo. E eles lembram um tal de cachito que eles têm lá. E é o campeão de venda para os hispanos. Eles compram, levam de 5, 6, 7 e às vezes pedem para colocar na chapa, como se fosse um misto quente, mas é que é um pão mais, é tipo uma massa meio, nem é doce nem é salgada. E aí os caras endoidam nesse pão. Então eu acho que um dos itens que mais vendem, fora lógico o tradicional, coxinha, bolinho de bacalhau eles adoram, bolinho de mandioca, porque eles adoram mandioca também, né, a famosa yuca para eles. Então assim, mas eu acho que esse daí é o campeão para os caras. Como que vocês fazem um marketing pro americano ou pro hispano, ou é mais o amigo do amigo do amigo que vai levando? Hoje a gente está baseado muito em Google. Então o americano ele vem muito na padaria através do Google. A gente hoje no Google Review a gente tem mais de 1.400 reviews. Nossa, que e legal. estamos com nota 4.5.
Então, Uau. assim, e você sabe que quando o cara vai fazer Não, review, ninguém coloca review bom, é difícil. Então, assim, o cara vai pra xingar mesmo. Então, a gente tem bastante review positivo. Então, isso faz com que o americano, toda vez que eu tô lá no caixa, eu pergunto, da onde você veio? E aí o cara faz, eu botei breakfast near me, que é café da manhã próximo de mim. E aí a gente aparece sempre como primeiro, genérico. Nossa, eu não que pago pro legal. Google Ads. Eu não Que pago, legal. é genérico mesmo, de acordo com a quantidade de reviews que a gente tem. Então, acho que isso é o primeiro marketing que a gente tem, que é bem forte nisso. Porque é bem interessante, os americanos eles vão muito por review. E eu falo isso porque eu vivo aqui há 23 anos, sou casado com uma americana e primeira coisa que a gente vai no Google, a gente vai ver os reviews. Exatamente. E é claro que a gente sabe que a maioria das pessoas que param para fazer review vão fazer do negativo. Mas a gente quer saber o porquê exatamente. E uma coisa super importante é se o proprietário do negócio respondeu o review. Não adianta eu colocar um review lá e falar, nossa, teu pão de queijo foi maravilhoso ou foi horrível, e você não fala nada. Exatamente. Né? É importante a pessoa ir lá e falar muito obrigado por ter vindo. E né? eu olho review por review porque a gente precisa entender. Se a gente por acaso falhou em algum aspecto, ninguém é perfeito. Você vai em algum momento falhar alguma coisa. Por mais que a gente diga que o teu funcionário ele tem que esquecer qualquer problema que ele tenha tido da porta para dentro do teu estabelecimento, todo mundo é humano. Você não vai conseguir simplesmente criar uma barreira e esquecer. Então vai ter dia que o cara não vai estar legal. Vai ter dia que o padeiro errou alguma coisa na massa. Vai ter dia que alguma coisa não saiu como deveria. Então a gente tem que entender o que o cliente está reclamando para corrigir esse erro e ser cada vez melhor. Então eu olho review por review. Cada review que é feito eu olho e eu converso e eu tento arranjar uma forma de falar com a pessoa para poder tentar entender o que aconteceu e corrigir da melhor maneira. Muito legal. Para quem não sabe, a Pão Gostoso está do lado do restaurante Camilas. Né? Vou usar ele como referência, mas nós vamos deixar na descrição do vídeo ou do podcast, se você estiver somente ouvindo a gente, todas as informações, desde Instagram, Facebook, website, que vocês fazem docinho também para festa, essas coisas, bolo. Toda a parte de festa. A gente hoje tem um menu completo. A gente só não tem o arroz e feijão, porque aí já é do Camilas. Mas todo o resto a gente tem. De sanduíche, x-tudo, x-picanha, x-fominha, salada. Para quem é nordestino, a gente tem cuscuz, tem tapioca. A gente tem também toda a parte de sanduíches de café da manhã. Ovo mexido, ovo frito. Então a gente tem, é bem grande. E a parte de festas também. Todo bolo para encomenda, mini docinho, mini salgadinho, tudo isso a gente faz também. Bem legal. Qual que é o maior... Última pergunta para o nosso tempo de estourou. Qual que é o maior diferencial que só vão encontrar, na sua opinião, lembra? Isso aqui é uma opinião. Que só vão encontrar na Pão Gostoso, na Gostoso Bakery? Eu vou dizer dois. Um é comida fresca, porque a gente faz todo dia. Só é fresco. Só é fresco. A gente faz todo dia e assa todo dia. Não tem nada de ontem. É até engraçado porque tem cliente que chega e pergunta: esse sonho é de hoje? Aí eu disse, com o movimento que a gente tem, não tem como ser nem de ontem, porque acaba muito rápido. E eu acho que o atendimento, eu acho que é o nosso atendimento, a gente cada ano a gente foi tentando melhorar cada vez mais a forma do atendimento. E a gente tentou criar essa impessoalidade, a gente conversa mesmo com o cliente, a gente procura saber de onde ele é, a gente procura entender. O cara às vezes chega lá na padaria, eu quero aquele mingau. Aí, putz, da onde é que é o curau? Na minha terra é canjica. Entendeu? Então assim, varia muito de lugar para lugar. E a gente tentou buscar essa impessoalidade justamente para você trazer o cliente mais para próximo de você. Então acho que o atendimento, em primeiro lugar. Segundo, também a comida, o frescor da comida, eu acho que é todo diferente. Muito bacana, Felipe, muitíssimo obrigado. Se você está vindo para Orlando, se você mora em Orlando, na região, se você vai passar, se está vindo para Disney, vale a pena você dar uma parada. Não é só um jabá. Isso aqui não é um jabá pago, isso aqui é um bate-papo e eu convidei ele. Eu frequento a Pão Gostoso, que vai ser só Gostoso Bakery. E é por isso que eu tô falando. E o pão, eu sei que o pão... eu tô louco pra comer aquele brigadeiro. Eu trouxe um monte de coisa. Mas o brigadeiro é o que eu vou comer, que eu não vou levar pros meus filhos. O resto eu vou levar pra minha esposa e pros meus filhos. Vale a pena dar uma passadinha lá, que você não vai se arrepender. E o sanduíche é bem gostoso. Mortadela com queijo também, que eu como lá, que é muito gostoso. Tem uma mortadela com queijo coalho, você põe um ovinho frito, fica bom demais. Felipão, muitíssimo obrigado. Valeu, obrigado a você. E vamos ver se a próxima vez, vamos marcar depois que vocês mudarem tudo, com o nome, tudo certinho, vocês vão voltar, mas vão voltar com a família inteira? Você acha que teu pai vem também?
Papai tá em Portugal agora, né? Ele não tá mais morando aqui. Mas a gente arranja uma hora. Quem que tá tomando conta? Você e tua irmã só? Eu, meu irmão e minha irmã. Será que a gente consegue trazer os 3? Lógico, com certeza. Então, fiquem de olho que assim que a Pão Gostoso virar Gostoso Bakery, oficialmente tiver o cartaz, o banner, tudo lá, eles vão vir aqui, daí eles vão fazer pergunta pros 3 pra saber quem que trabalha, quem que é o melhor, que tem a melhor receita, coisas que hoje o Felipe tá aqui sozinho, é bem fácil falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quero ver depois que assistirem. Valeu, Felipe, um abraço, fica com Deus. Valeu. Falou, galera, tchau, tchau.